Agradeço aos companheiros e companheiras que me convidaram para falar sobre os 90 anos da Revolução Espanhola, embora não creio que ser o mais competente nessa área. Sinto sempre um grande prazer em colaborar com os camaradas do Brasil, onde estive duas vezes e onde fiz profundas amizades. Falando dos eventos que ocorreram na Espanha, ah, sempre hesitamos em calificá-lo de guerra civil ou revolução. Na verdade, era os dois, e penso que dissemos revolução quando pensamos no que Gaston Levar mencionava sobre a denominação de realizações construtivas e guerra civil quando pensamos nos confrontos. No entanto, a intenção, não tenho a intenção de falar sobre os eventos em si, porque não sou o historiador e porque existe uma abundante literatura sobre o assunto. Não vejo o que poderia acrescentar de novo. Gostaria simplesmente de me permitir algumas digressões sobre o tema, tomando um certo distanciamento e explicando o que significa essa revolução na guerra civil para um militante da minha geração, boomer, colocando-a em perspectiva em relação ao contexto internacional da época e fazendo a pergunta: essa revolução é reproducível? A guerra civil espanhola chegou até mim na forma de um velho senhor chamado Gaston Levar, que morava no bairro de Montparnasse, em Paris, em um pequeno apartamento de 2 quartos, tão cheio de livros que havia pilhas deles no chão. Ele havia estado na Espanha durante a Guerra Civil e tinha constituído um fundo de arquivos considerável que lhe permitia de escrever um livro relatando a extraordinária experiência das realizações da coletivização, tanto na agricultura quanto na indústria. Sua obsessão era precisamente que a memória do movimento libertário não se perdesse e ele estava muito preocupado com a ideia de que os militantes deveriam adquirir uma sólida formação teórica e histórica. Foi nesse momento que comecei a militar no movimento com camaradas anarco-sindicalistas que conheci em sua casa. Naquela época havia inúmeros libertários espanhóis na França. Alguns deles se integraram perfeitamente no movimento operário e militavam nas organizações sindicais ao lado de seus camaradas franceses, mas muitos permaneciam à parte. Por um lado, eles não entendiam como funcionava o sindicalismo francês, ou não o aceitavam. O sindicalismo na França não tinha nada de revolucionário em si, era essencialmente reivindicativo. Por outro lado, a maioria dos refugiados anarquistas e anarcosindicalistas tinha os olhos voltados para a Espanha, esperando poder voltar para retomar a luta. Eles viviam entre si e tinham reconstituído as estruturas sociais importadas da Espanha, incluído suas divisões. A maior parte dos anarcosindicalistas espanhóis via o movimento operário francês com uma certa ironia. Havia uma união local da CNT na Rua Saint-Denis, em Paris, no
frequentada por muita gente. Era necessario subir uma escada abbastanza íngreme e chegava-se a uma grande sala. Eu fui lá várias vezes com camaradas mais velhos que conheciam bem os espanhóis. Foi lá que, pela primeira vez, no começo dos anos 1917, vi Cipriano Mera. Eu era ativista muito jovem, ele era veterano, ma sua presença e statura eram muito impressionantes. Ele era daqueles militantes espanhóis que mal falavam francês, mesmo 30 anos depois, e que tinham organizado toda a sua vida em torno de hipotético retorno a Espanha para retomar a luta. Cipriano Mera morreu em Paris em 1975, algumas semanas antes de Franco. Naquela época eu tinha cerca de 25 anos. Eu, evidentemente, não tinha muita perspectiva para abordar a questão de forma serena. Foi muito tempo depois que percebi o quanto uma questão fundamental sobrecarregava o movimento anarquista, colocando os militantes em uma situação desconfortável. A participação dos anarquistas no governo na Espanha, isso fazia parte dos debates internos sem fim no núcleo de militantes ao qual eu pertencia. Muitas pessoas condenaram a gente da Espanha culpando-a por não ter tido sucesso. Pode-se discutir infinitamente se o fracasso do anarquismo espanhol se deve ou não à natureza intrínseca do anarquismo. Exame do contexto internacional da época parece-me inevitável se se quiser fazer uma avaliação. O ciclo revolucionário que começou com a fim da Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, que continuou com a Revolução Alemã e o movimento dos conselhos na Itália, terminou na véspera da Segunda Guerra Mundial. O movimento operário espanhol teve que enfrentar as consequências do fracasso dessas três revoluções. Os ativistas que reivindicam o legado do bolchevismo devem começar fazendo balanço das falhas de sua própria corrente. Os anarcosindicalistas espanhóis tiveram que enfrentar muitos inimigos e não tinham aliados. Franco, ativamente apoiado por Hitler e Mussolini, os golpeou na cara, mas foram atacados pelas costas por Stalin, que fazia de tudo para impedir o sucesso de uma revolução que não controlava. A neutralidade da Frente Popular Francesa, que se recusou a fornecer as armas necessárias aos trabalhadores espanhóis, deve também ser considerada. Portanto, já é milagro que os trabalhadores e camponeses espanhóis tenham conseguido resistir durante 3 anos. Éramos jovens militantes dedicados a sindicalismo reivindicativo por falta de perspectiva revolucionária. Talvez tivéssemos a tendência de compensar esta situação com uma admiração sem limites por nossos companheiros espanhóis e de viver uma espécie de delírio de identificação com a Revolução Espanhola. Estávamos na época confrontados a outro delírio de identificação, aquele dos marxistas revolucionários que, por sua vez, sonhavam em retomar o Palácio de Inverno em imitação aos bolcheviques. Nas inúmeras discussões que tivemos,
nós lhes reprochávamos os desvios da Revolução Russa e eles se esforçavam para isentar Lenin. Eles criticavam os anarquistas espanhóis por terem participado no poder e nós dizíamos que não poderiam ter agido de outra forma. Era sem saída. Penso que a reflexão sobre acontecimentos passados só tem interesse para além do simples conhecimento se nos ajudar a prever o futuro. Cheguei à conclusão há muito tempo que é necessário examinar tanto a Revolução Russa como a Revolução Espanhola, porque ambas nos fornecem elementos a partir do qual realmente podemos começar a pensar. Por que os bolcheviques russos conseguiram tomar o poder político, mas fracassaram socialmente? E por que as anarquistas espanhóis tiveram sucesso social, mas fracassaram politicamente? Uma das respostas está no fato de que os bolcheviques não tinham nenhuma ideia do que deveria ser feito após a tomada do poder, enquanto os anarquistas, em conformidade com as tradições da Internacional Anti-Autoritária, não paravam de repetir que os trabalhadores deveriam tomar em mãos o aparelho de produção para seu próprio benefício. Acho que o movimento anarquista foi fortemente prejudiciado por décadas de aversão à política e por sua quase total ausência de reflexão sobre a natureza do Estado, além de alguns estereotipos ultrapassados, o que o impediu de abordar seriamente a questão do poder. Há duas coisas a ter em consideração se quisermos planear uma política para o futuro. A primeira é que uma estratégia de longo prazo deve partir da ideia de que o movimento libertário só foi poderoso quando estava fortemente implantado nas organizações de massas e nas organizações da sociedade civil. A segunda é o caráter não reproducível do exemplo espanhol. Se falou do excepcionalismo espanhol. Esse excepcionalismo existe, mas não se explicou em que consiste. Uma, uma das razões pelas quais movimento libertário tão poderoso como o da Espanha foi criado é que os trabalhadores espanhóis não tinham escolha. Durante muito tempo, em toda a Europa, as lutas operárias foram duramente reprimidas pelo Estado. O sindicalismo revolucionário alimentou-se, de certa forma, dessa repressão. O declínio do sindicalismo revolucionário na França data dos anos 1908-1910, quando o Estado foi particularmente repressivo, fazendo disparar sobre os grevistas. Foi então que a direção da CGT abandonou a estratégia de confronto permanente para dar prioridade à negociação. Este período coincide com a unificação em 1905 do movimento socialista num partido único, constituído assim, paralelamente à organização sindical, um novo polo de identificação para a classe operária. Assim, a estratégia eleitoral torna-se uma alternativa menos arriscada para obter melhorias nas condição operária.
Na Bélgica, onde a Haití antiautoritaria estaba fortemente implantada, lutas operarias muito duramente reprimidas terminaram com a instauração do sufrágio universal, levando ao enfraquecimento da corrente revolucionária. Na Alemanha, nenhuma corrente revolucionária pôde se implantar porque, desde 1870, instituições parlamentares foram postas em prática, nomeadamente como o Reichstag. De um modo geral, a partir do momento em que as instituições parlamentares são estabelecidas, a corrente revolucionária desaparece ou se encontra consideravelmente enfraquecida. O que se passa em Espanha? O Estado e as classes dirigentes demonstravam uma tal imbecilidade que não compreenderam que o sufrágio universal era o meio de ceder um pouco às camadas desfavorecidas, a fim de conservar o essencial. As camadas dominantes da sociedade espanhola optaram por uma repressão implacável contra a classe trabalhadora, obrigando-a a adaptar seus métodos de lutas no sentido mais radical. O proletariado e os camponeses na Espanha não eram geneticamente revolucionários, eles o eram porque não tinham alternativa. Operário que corre o risco de ser assassinado pela polícia ou pelos esbirros do patrão dificilmente pode ser reformista. Eis, penso eu, a explicação da excepcionalidade espanhola. Ora, esta situação não é reproduzível, pelo menos na maior parte dos países industrializados. Esta constatação exigiria que o movimento libertário deixasse de se apegar a esquemas ultrapassados e reconsiderasse sua estratégia para se adaptar a essa situação. No entanto, seria um grave erro abordar a questão em termos de traição da direção da CNT em relação a seus objetivos. O balanço sereno e não dogmático da ação da Confederação e das posições de seus líderes durante a Guerra Civil ainda está por fazer entre os libertários. Deve-se ter em mente que a Revolução Espanhola não foi a Revolução Russa. Podemos considerar esta última como a última revolução do século XIX, em termos de meios técnicos utilizados. A Revolução Espanhola foi a primeira do século XX, como uso de blindados, aviação, rádio, etc. Foi o campo de treino da Alemanha hitleriana para a Segunda Guerra Mundial. Na Rússia, o Estado estava em decadência. Todas as forças sociais que se opunham à revolução estavam em estado de dissolução. Toda a sociedade russa estava em estado de dissolução após vários anos de uma guerra terrível. Foi esta situação que permitiu a um pequeno grupo de homens, alguns milhares em 1917, tomar o poder. O extremo grau de organização e disciplina deste pequeno grupo não pode, por si só, explicar a eficácia da sua ação. A sociedade espanhola não representava esse caráter de decadência. As forças sociais em presença eram precisamente caracterizadas e enraizadas no seu modo de vida. A burguesia espanhola, em particular a catalã, era poderosa e influente. As classes intermediárias se aproximavam ainda mais das ideias da classe dominante, temendo a proletarização. Tal situação
no existía la lucha. La revolución proletaria en España teve de enfrentar adversarios muito mais formidáveis do que os enfrentados pelos revolucionários russos, pois as potências capitalistas ocidentais, após a Primeira Guerra Mundial, estavam exaustas da guerra. Os libertários espanhóis tiveram de enfrentar simultaneamente os fascistas, os stalinistas e os republicanos. A Revolução Espanhola ocorreu em um período de ascensão de forças reacionárias de um poder nunca visto, nazismo e fascismo, stalinismo. Entre estas forças reacionárias estava o stalinismo, no qual os marxistas revolucionários, que culparam a gente de todos os males, são de certamente, pelo menos intelectualmente, responsáveis. Se os libertários o tivessem decidido, poderiam facilmente liquidar os comunistas em maio de 1937 e o Comitê Regional, em certa medida, estava certo de dizer que não precisava desgarrar as divisões anarquistas da frente. A prova a posteriori de que os anarquistas poderiam ter liquidado fisicamente os comunistas em maio de 1937 e tomar o poder pode ser encontrada nos eventos de março de 1939 em Madrid, quando a gente fez o que talvez deveria ter feito desde o início. Em 2 de março, Negrin fez um verdadeiro golpe de Estado e colocou comunistas em todos os comandos militares importantes. A CNT decidiu então acertar as contas com o stalinismo, esmagando as tropas comunistas. De 5 até 12 de março de 1939, o 4º Corpo de Exército Anarquista, comandado por Cipriano Mera, destruiu o 1º, 2º e 3º Corpos de Exército comunistas. De acordo com testemunhas orais, todos os oficiais comunistas acima do grau de sargento foram executados. Esta informação nos foi comunicada oralmente por velhos camaradas espanhóis, mas não consta nas memórias de Cipriano Mera, apenas evocada de maneira muito evasiva. Em maio de 1937, os milicianos de Barcelona e da região, os operários insurgentes, os comitês de defesa dos subúrbios, teriam sido largamente suficientes para a tarefa. Mas a situação teria sido limitada à Catalunha, pois em Madrid a CNT não dominava. Especular sobre um fenômeno de treinamento na classe trabalhadora espanhola que, com grande entusiasmo, teria apoiado os libertários catalães, era um risco que a Confederação não quis correr. Recordemos que a CNT organizava apenas a metade da classe trabalhadora espanhola. Os libertários demonstraram tragicamente e às suas próprias custas que o antifascismo sem a revolução social não faz sentido. Demonstraram que a liquidação do fascismo não pode ser feita com a aliança com outro fascismo, o stalinismo, nem com uma burguesia republicana. Esta é uma lição que ainda vale hoje. Gostaria de concluir com uma observação relacionada com os acontecimentos que se desenrolam neste momento no Médio Oriente.
No fim de sua vida, refletindo sobre a terrível repressão da insurreição comunalista de Paris em 1871, Bakunin havia observado que agora o Estado dispunha de meios de repressão superiores ao que a classe operária estava em condições de opor. Alguns anos mais tarde, Fernand Pelloutier observou que as inovações técnicas tinham levado à fabricação de fuzis que substituíam os fuzis por um golpe e poderiam disparar vários tiros sem precisar ser recarregadas, o que multiplicava consideravelmente a capacidade do Estado de esmagar uma insurreição. Muitas vezes não se sabe, mas essa é uma das razões que justificaram a adoção da greve geral. O poder já não estava nas ruas, como pensávamos, insurrecionistas na moda de 1848, mas nas fábricas, onde os operários podiam se abrigar e defender-se melhor. Hoje podemos medir a capacidade do poder político de massacrar as populações civis, vendo as medidas tomadas pelo imperialismo americano contra o Irão, cujos dirigentes são eles próprios assassinos de massa, mas cuja população civil, depois de ter sido massacrado pelo poder dos mulas, é massacrado pelas bombas americanas. Não há dúvida que uma revolução social num único país provocará desdobramento de forças idêntico. Esta constatação deveria incitar o movimento libertário a reconsiderar seriamente sua estratégia para a revolução de amanhã.